meus queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa muitas pessoas e eu acredito que também vai te interessar, que é quanto ganha um médico que trabalha aqui na Alemanha. Então, se você também tem interesse nesse assunto, não perca esse vídeo. O salário de um médico na Alemanha varia de acordo com diferentes fatores. Você vai ter um salário em função dos anos que você está trabalhando. Por exemplo, um médico que está começando, claro, não vai ganhar a mesma coisa que um mesmo médico Assistenzarzt, mas que já está no final. E também não vai ganhar a mesma coisa que um Facharzt ou um Oberarzt ou um Leitender Oberarzt, por exemplo. O valor aqui também varia de um ano para outro. Também vai variar em função de qual hospital você trabalha, de qual contrato você tem. Normalmente, a maioria dos médicos trabalham com o Tarifvertrag, que é um tipo de contrato que é feito para os médicos, onde estipula a quantidade de dinheiro que você vai ganhar por horas, por exemplo, que você vai ganhar pelos plantões, noturnos, finais de semana, quanto por cento você ganha em função de cada dia que você trabalha. Normalmente, se você escolhe trabalhar ou se você escolhe esse tipo de contrato, normalmente vai aplicar as regras, então, deste contrato, que é similar, mais ou menos, para todos os médicos que têm esse contrato. Também o seu salário vai variar em função do tipo de hospital onde você trabalha. Então, por exemplo, se você trabalhar num hospital comunal, você vai ganhar um pouquinho menos do que aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, no hospital universitário. Aí também tem um pouquinho de diferença, a diferença não é muito grande, mas há uma diferença. Em geral, todos os médicos que começam a trabalhar, ou seja, os Assistenzärzte, quando você começa a trabalhar, você começa com, eu estou falando aqui do Tarifvertrag, você começa normalmente com 4.600 euros por mês bruto. Ou seja, claro, você tem que ter em consideração que na Alemanha, dependendo de qual classe você está no imposto de renda, você pode pagar até 40% desse valor em impostos. Ou seja, você não vai ter o seu 4.600 euros, senão você vai ter só os 60% disso, porque 40%, como máximo, você vai ter que pagar em imposto. Claro, como eu disse, depende de qual Steuerklasse você está. Se você estiver em uma que precisa pagar um pouco menos, você vai ter um pouco mais desse dinheiro. Mas aí também varia, então, de cada pessoa em qual Steuerklasse você está. É importante lembrar também que esse valor, esses 4.600 euros aproximadamente, é somente para você trabalhar as suas 42 horas na semana no hospital, ou seja, de segunda a sexta-feira, o seu trabalho normal. Todos os plantões que você fizer extra, noturnos, finais de semana, feriados, horas extras, isso você ganha extra. Ou seja, normalmente esses tipos de contratos também têm uma regulação. Por exemplo, se você trabalha no domingo, você vai ganhar, por exemplo, acho que era um 35% a mais. Se você trabalha no sábado, acho que era um 25%, não tenho muita certeza agora nas porcentagens, mas é mais ou menos isso. Se você, por exemplo, faz hora extra, você ganha um 30%, 35% a mais. Se você faz hora extra, mas sem recuperar o tempo, são 130% a mais. Ou seja, aí também todo esse extra vai além dos 4.600 euros. Ou seja, você tem fixo os 4.600 euros, mas tudo que você fizer depois de plantão, de final de semana, de feriado. Normalmente, eu não sei muito bem como funciona a regra, mas eu já escutei de várias pessoas. Quando você ganha esses extras normalmente eles te pagam, não pagam junto no mesmo mês, você vai receber isso depois. Então não se assuste se for o seu caso, você fez um plantão, por exemplo, e não recebeu dinheiro, normalmente eles chegam 1-2 meses depois e não conta então para esses 4.600 euros, ou seja, separado, você recebe isso separado. Esse valor de 4.600 euros é para aquela pessoa que está começando, ou seja, no seu primeiro ano de Assistenzärzte. Com cada ano de experiência, esse valor vai subindo até chegar no sexto ano. No sexto ano, o que era 4.600 euros pode chegar até 6.000, sem contar os plantões, sem contar
os noturnos, os feriados, os finais de semana. Ou seja, você começa com 4.600, quando você termina sua formação como assistente arts, você pode receber até 6.000 antes de imposto, claro. Uma vez que você já fez a sua prova e é FAR Arts, você também tem vários níveis, ou seja, os estufas, que eles chamam aqui. Quando você começa a trabalhar como FAR Arts, você tem aí também, você ganha aproximadamente uns 6.000 e alguma coisa, dependendo também do hospital. Se você trabalha em comunal, se você trabalha em um hospital particular, se você trabalha universitário, vai variar esse valor, mas em geral tá aí mais ou menos por uns 6.000. E quando você termina a sua formação como FAR Arts, ou não termina, mas com os anos, a partir dos anos, por exemplo, se você passa do Stufe 1 do Stufe 2, que seria um número de anos, você vai aumentando também esse valor, podendo chegar até os 8.000 e alguma coisa no último Stufe. Vou mostrar aqui para vocês uma tabela que vocês podem ver, por exemplo, comunal, no primeiro ano, ou seja, no Stufe 1, você ganharia aí 6.400 euros. Se você trabalha no Uniclínico, 6.500. E tem aqui também os particulares, por exemplo, 6.500, 6.400. Tá tudo mais ou menos no mesmo valor. Depois, a partir do quarto ano, você estaria no Stufe 2. Aí passa, por exemplo, de 6.400, 6.500 a 6.900, 7.000. No Stufe 3, você passaria então para 7.500. No Stufe 4, 7.800, 7.600. Stufe 5, 7.900, por aí. E no Stufe 6, que seriam 13 anos, você ganharia 8.200, 8.000, por aí, dependendo do lugar onde você trabalha. Lembrando que aqui é a mesma história do assistente arts. Isso conta pela sua semana de segunda a sexta-feira, suas 42 horas de trabalho. Se você trabalha mais horas, seria extra, então, para esse valor. Ou seja, você poderia chegar aí, não sei, aos 10.000, alguma coisa assim, antes de imposto, claro. Depois, dependendo, você ficaria aí com quase a metade, um pouquinho mais da metade. Claro, como FAR Arts, você tem a opção também de trabalhar por conta própria, ou seja, você pode ter um consultório. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu posso até fazer um vídeo onde eu comento que especialidade ganha mais dinheiro, por exemplo, por fora, em consultório. Não dentro do hospital, mas aquelas pessoas que têm um consultório, que já são Fachärzte, quais especialidades ganham mais dinheiro do que outras e quanto você ganharia, por exemplo, se você tivesse um consultório. Depois que você já fez Facharzt, se você decide trabalhar como Oberarzt, você também trabalharia com o sistema de Stufe. Você começaria então, por exemplo, ganhando aí uns 7.500 mais ou menos no primeiro ano, e iria subindo em função dos anos, podendo chegar até no final aí uns 9.000 euros por mês bruto. Claro, como sempre, depende do hospital onde você for trabalhar. Eu estou falando agora valores, por exemplo, do universitário. Se você trabalha em comunal, essa quantidade é um pouquinho mais baixa. Se você é Oberarzt, você começaria aí ganhando 8.000 alguma coisa e você poderia chegar até no final uns 9, 10.000 euros por mês. Eles também ganham por Stufe, ou seja, o primeiro ano você ganharia menos e com anos de experiência você iria aumentando. Se além de Oberarzt você é Leitenden Oberarzt, você também trabalharia por Stufe, mas aí no caso você ganharia mais, podendo chegar aí até no final uns 12, 13.000 euros. Claro, dependendo do hospital onde você trabalha, se é comunal, se é universitário. Também tendo em conta que você vai ganhar mais se você fizer horas extras, que você vai acabar fazendo. Se você trabalhar no final de semana, feriado, tudo isso também vai aumentar no final a quantidade de dinheiro que você ganha por mês. Por último, se você gostaria de ser o chefe e chegar ao topo, é interessante para você saber que os chefes aqui não formam parte do Tarifvertrag, ou seja, normalmente o salário de um chefe
não tem um contrato como de todos os médicos, senão que é um acordo. Então, em função da pessoa, você vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos, mas em geral, a média do salário de um chefe está aí em 25 mil euros por mês, e esse valor é bruto, ou seja, antes de imposto, claro, a pessoa ganharia e teria que pagar, ganhando isso, ela vai pagar com certeza os 40%, então você vai ficar somente com 60% disso. Esse valor não está relacionado a um tipo de hospital, ou seja, não importa se você trabalha em um hospital comunal ou universitário, o valor como não está, não tem uma relação com o Tarifvertrag, não importa em qual hospital essa pessoa for trabalhar, mais ou menos você vai chegar a um acordo, mas em geral está aí nos 25 mil. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso possa ter trazido um pouco mais de informação para vocês na hora de decidir se vocês querem trabalhar aqui ou não. Claro, quando a gente escuta 4.600 euros para quem está começando, realmente soa muito. E quando eu escutei a primeira vez, eu falei, nossa, eu preciso de trabalhar como médico na Alemanha porque eu vou ganhar muito dinheiro. Claro, a realidade é sim, os médicos são, de todas as profissões, é uma das que ganham mais realmente na Alemanha. Claro, você tem que pensar a questão dos impostos. Na Alemanha você paga muito imposto, o custo de vida na Alemanha é um pouquinho mais alto também, mas mesmo assim, com os anos você vai ganhando mais. Claro, uma pessoa que está no final, que está aí ganhando 6 mil e muito, no final você vai ter aí uns 4 mil e alguma coisa por mês, ou seja, isso é bastante dinheiro. Então, claro, você trabalha muito, mas também ganha bastante para isso. Claro que muitas pessoas fazem também, como o trabalho no hospital às vezes é muito cansativo, quando elas terminam, por exemplo, o Facharztpraxis, elas abrem uma clínica que também dá bastante dinheiro e os horários de trabalho são bem mais reduzidos, você trabalha muito menos e tem um pouco menos de estresse, né? Como eu disse, se vocês têm interesse em saber quanto vocês ganhariam num consultório, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito, pra você é de graça. Pra mim, vale muito, 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 você me ajuda muito, muito. E compartilhe também esse vídeo com amigos, familiares que possam ter interesse. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!